Senhor, nós somos gratos pelo estudo, pela Tua palavra. Te louvamos porque a Tua mão de poder e de graça tem nos conduzido ao longo desta caminhada. Bendizemos ao Senhor porque nada tem nos faltado. Te louvamos porque Tu tens sido o nosso cabeça, aquele que tem nos dirigido em tudo. Seja bendito o Teu nome, Senhor. Continua conosco, abençoa também a vida do Teu servo, que irá expor a Tua palavra mais uma vez. Isso que o Senhor venha o abençoar, iluminar na explicação da mesma. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo? Meus irmãos, café não aumenta e nem diminui a comunhão, mas é uma bênção, né? É um privilégio, que coisa boa. Bom, nós vamos tratar agora sobre o serviço da igreja. Quero pedir que você abra a Bíblia, capítulo 4 de Efésios, nós vamos ler do verso 7 ao verso 13. 4, de 7 a 13. A palavra do Senhor diz assim, Efésios 4, de 7 a 13. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou da estatura completa de Cristo. É provável que alguns de vocês já tenham tido a oportunidade de contemplar uma árvore bem antiga, velha. E algumas delas são realmente muito velhas e antigas, como, por exemplo, algumas oliveiras milenares que nós temos ali no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Alguns chegam a dizer, inclusive, que algumas delas testemunharam parte do ministério de Jesus Cristo, porque elas já existiam na época de nosso Senhor. Só que essas árvores antigas, essas árvores velhas, elas normalmente sofrem pela incapacidade natural delas de obter nutrientes do solo, porque acaba faltando a elas algumas raízes adequadas para a obtenção desses nutrientes. E certamente seria uma tragédia para essas árvores mais velhas, antigas, caso não existissem certas espécies de fungos que, envolvidos nessas suas raízes antigas, fornecessem a elas os nutrientes que elas de fato precisam. No entanto, essa oferta que os fungos fazem às árvores velhas e antigas, elas não são meramente gratuitas, ou não são meramente gratuitos, né? Porque os fungos também têm problemas. Uma vez que os fungos não têm aquela pigmentação natural da árvore, que a gente chama de clorofila, eles não podem transformar os nutrientes em amido, que é o que alimenta o fungo. Então, os fungos acabam recebendo em troca parte dos nutrientes transformados em amido. Então, eles dão algo à árvore, mas a árvore também dá a eles algum privilégio, algum nutriente. E esse trabalho conjunto de uma árvore antiga com os fungos é chamado de simbiose. Simbiose, nesse caso, mútua. Ok? Quando dois elementos colaboram entre si para suprirem necessidades próprias. No caso, a árvore velha, concedendo
as condições para a subsistência dos fungos e os fungos concedendo possibilidades à manutenção das árvores velhas. Isso chama-se simbiose. Para a gente ser mais específico, se tiver alguém aqui da área das ciências da biologia, seria simbiose mútua, né? Meus irmãos, nas Escrituras, nós encontramos esse princípio também na relação entre os membros do corpo de Cristo. Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, exatamente esse elemento de simbiose, né? Onde as partes do corpo, os membros do corpo, cooperam entre si para o bem-estar do corpo. É uma simbiose. A igreja de Jesus, ela só pode funcionar adequadamente, isto é, ela só pode funcionar de acordo com os planos de Deus, se viver de acordo com o princípio da simbiose, que se dá mediante os serviços prestados uns pelos outros no contexto da própria igreja, portanto, no contexto do próprio corpo. Por outro lado, quando membros de uma igreja apenas se beneficiam às custas do outro, entra em ação o parasitismo. São elementos parasitas que em nada ajudam o corpo. Pelo contrário, criam dificuldades para todo o corpo e isso, consequentemente, traz esgotamento para muita gente no contexto da igreja. O ideal, portanto, é que haja uma simbiose e que não haja parasitas dentro desse contexto da própria igreja. Bom, como nós consideramos na última exposição, a unidade sobre a qual o apóstolo Paulo escreveu está fundamentada na verdade e seu chamado à participação no corpo de Cristo conforme o modelo revelado pela Trindade Santa, a relação entre as pessoas da Trindade. Vimos que o fundamento é a verdade, exigindo de todas as partes envolvidas nessa unidade um compromisso com a verdade e pela verdade. Vimos ainda que o padrão é o vínculo da paz, isto é, o modo de ser e as relações que existem entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com os seus atributos, com as suas obras, para o bem-estar do seu povo. Os versos de 7 a 13 resultam exatamente desse ensino. Na verdade, derivam dessas questões relacionadas à unidade, onde Paulo ele demonstra a importância e a necessidade do serviço cristão na igreja. Serviço cristão por parte daqueles que participam e vivenciam a vida na igreja. O texto bíblico diz que ele trouxe os membros desse corpo para uma espécie de conversa, né? Paulo, ao escrever, ele está trazendo os membros da igreja de Éfeso a uma conversa, demonstrando, de certo modo, que a graça divina que os havia visitado, aquilo que ele chama, no início do capítulo 4, de vocação com que fostes chamados, também se faz acompanhar de capacidades espirituais dadas pelo próprio Deus para o bem-estar da própria igreja, inclusive para a preservação dessa unidade. O que Paulo vai mostrar nesse texto é que os dons e serviços que Deus concede ao seu povo são dons e serviços para preservar também a unidade e o bom funcionamento desse corpo. E, meus irmãos, um princípio fundamental encontrado principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, é exatamente que a igreja é um corpo. Talvez essa seja a principal metáfora do Novo Testamento para fazer referência à igreja. A igreja é um corpo. Isso está mencionado em várias partes do Novo Testamento. Paulo vai escrever praticamente um capítulo, que é o capítulo 12 de 1 Coríntios, para falar sobre essa metáfora, a igreja como um corpo. O que implica dizer que a igreja é uma forma de vida sobrenatural, cuja capacidade de crescer e de se multiplicar é inerente ao potencial que o próprio Deus coloca na vida da igreja, coloca na natureza da igreja. E, meus irmãos, lembrem-se que nesse corpo, Cristo é o cabeça.
Nós somos os membros e atuamos no corpo conforme as capacidades dadas por Deus e que foram conquistadas pelo Cristo ressurreto. Essa ideia de corpo, se devidamente entendida por todos nós, evitará o que parece estar cada vez mais evidente nos arraiais da fé cristã, que é tratar a igreja a partir de ideias tecnocratas, como se o seu desenvolvimento fosse algo fabricável, como se fosse uma máquina, como se fosse uma mera agência, como se fosse uma mera instituição. Mas, irmãos, igreja não é empresa no sentido administrativo. Ela não é uma máquina. Ela não é, ou pelo menos não deveria ser, uma agência que promove concorrência entre igrejas ou entre os seus membros, mas ao contrário, são lugares, pensando nas igrejas locais, onde Deus glorifica o seu nome. Essas igrejas tecnocratas, elas lidam com os seus pastores como se fossem gurus espirituais, pastores como fazedores de tudo, onde servir é sacrifício e não uma bênção. Deus tem dotado, meus irmãos, a igreja da capacidade de se aperfeiçoar, de modo que os membros cheguem, como Paulo diz aqui, à medida da estatura de Cristo, a varão perfeito. Entretanto, o que nós assistimos muitas vezes é que agentes parasitas sobrecarregam outros e sugam as energias, levando inclusive muitos ao esgotamento, no contexto da igreja. O que Paulo, o apóstolo, nos ensina, e que também é o que eu quero destacar aqui, é que os dons concedidos pelo Cristo ressurreto aos membros da igreja são também meios pelos quais Deus preserva a sua unidade, ou a unidade da igreja. Servir a partir das capacidades divinas é simbiose mútua para o progresso da própria igreja. Eu quero convidá-los a voltar ao texto, porque há 3 perguntas que eu quero responder. Primeira, de onde vem a capacidade para o serviço? Segundo, de onde vem a instrução para o serviço? E terceiro, qual o propósito desse serviço? Então vamos olhar aqui cada uma dessas perguntas, também apresentando as devidas respostas. Primeiro, eu quero pensar com vocês sobre a capacidade para o serviço, de onde vem, né? Versos 7 a 10, quero que você releia o texto comigo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Meus irmãos, o que Paulo está destacando aqui, talvez seja o elemento mais importante desses versos lidos, é exatamente de onde vem a nossa capacidade para servir. Paulo, ele diz no verso 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi dada. A graça foi dada. Até porque se não fosse dada, fosse cobrada, já não seria graça. A graça foi dada a cada um de nós. O que o texto está mostrando é que as nossas capacidades e as nossas habilidades para servir não são nossas, não pertencem inerentemente a nós. Na igreja de Jesus há muitas pessoas espertas, há muitas pessoas inteligentes, há muitas pessoas capazes. Mas a capacidade para servir no contexto da igreja, isso não se aprende no banco de faculdade, no banco de escola, ou no banco de um seminário. É dom de Deus. É capacidade que Deus dá, que Deus oferece. E Ele oferece, diz o texto, a
cada um de nós. Ou seja, não há absolutamente ninguém no corpo de Cristo que não tenha uma capacidade. Não há absolutamente ninguém no corpo de Cristo que não tenha uma habilidade para servir no contexto da Igreja de Jesus, mais especificamente no contexto da igreja local. Se você está em Cristo, se você é uma pessoa salva, você tem uma habilidade. Você tem uma capacidade dada por Cristo para o serviço mútuo, para a simbiose no contexto da própria igreja. E é brilhante olhar a maneira como Cristo conseguiu ou adquiriu a condição para dar a cada um de nós essa habilidade. Porque não pensem os irmãos que a graça que nos foi dada, ela é graça para nós, mas foi alto preço para Cristo. Esse é um ponto importante. Ela é graça para mim, ela é graça para você, mas para Cristo foi uma dura conquista. O texto vai dizer exatamente isso a partir do verso 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Que texto confuso. Uma hora ele sobe, outra hora ele desce, e aí sobe de novo. Não há tanta confusão. Aqui a gente está diante de uma estrutura que parece realmente ser confusa, mas não é. Ela é simples. Deixe-me tentar explicar. Paulo está citando um texto bíblico do Salmo 68, verso 18. Especificamente, quando o texto diz aqui, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Essa é uma citação de um texto do Salmo 68, verso 18. Ele está citando a palavra de Deus. E é uma palavra que, obviamente, pela maneira como Paulo utiliza, nos faz olhar para o Salmo 68 como um salmo messiânico. Porque ele está fazendo uma referência ao Messias. Está fazendo uma referência a Jesus. Então, Salmo 68 é uma referência a Jesus. E o que diz o Salmo 68? O Salmo 68 fala da luta e da vitória de Deus contra os seus inimigos. Por isso que ele fala, levou cativo o cativeiro. Deus contendia no Salmo 68 com os seus inimigos e Deus vence essa batalha. E por meio de quem? Bom, nós sabemos pelo texto de Efésios, que é uma citação do Salmo 68 e uma referência a Jesus, vence por meio do seu Filho. Ou seja, o Salmo 68 apresenta uma espécie de profecia da vinda do Filho de Deus, Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, quando ele diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens, lembre, quem é que gerencia, de acordo com 1 Coríntios 12, os dons aos homens? Não é o Espírito Santo? Quando é que o Espírito Santo foi derramado? E em que condições ele foi derramado? Não era primeiro tendo Jesus que voltar ao céu? Ele não tinha que ir primeiro para o Espírito vir? Bom, então ele subiu. Então o texto diz, pelo que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Por quê? Porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Após a sua ressurreição, ele ascende aos céus, ou ele é assunto aos céus, ele subiu, levou cativo o cativeiro e ganhou a capacidade de dar o que aos homens? Dons. Mas a todos os homens? Não, a palavra homens aqui não é uma palavra que deva ser aplicada a todos os homens, mas àqueles a quem a graça foi dada. Então a graça, ela é a moldura pela qual eu devo olhar para a palavra homens. Porque se eu olho a palavra homens isoladamente, eu vou dizer então que essa visitação foi sobre toda a humanidade. Não. Sobre os homens aos quais a graça foi dada. Aos homens cuja graça foi dada ou às quais a graça foi dada. Então, subindo ao alto, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E aí ele vai explicar. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha baixado as partes mais baixas da terra.
O que significa baixar as partes mais baixas da terra? Bom, alguém poderia pensar agora em Pedro. Jesus foi lá na mansão dos mortos pregar. Não, me parece que não é essa a melhor interpretação. Essa é uma estrutura que me parece ser muito comum dentro do pensamento do primeiro século, do pensamento bíblico, de que é uma realidade da encarnação de Cristo. Deus, na sua perfeição, se fez carne. Na carta, que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, ele vai falar exatamente disso, de exaltação e de humilhação. O que Paulo usa aqui é que Cristo humilhou-se. Ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. O que significa as partes mais baixas da terra? O mundo dos homens. Um mundo de perversidade, de pecado, de maldade, de transgressão, de iniquidade. Cristo veio a esse mundo. Então, antes dele subir, ele desceu a este mundo. Ele se fez carne. Ele habitou entre os homens. Os apóstolos viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas o mundo em que ele estava era um mundo cruel, contrário à vontade de Deus. E aí o verso 10. Aquele que desceu ao mundo é também o mesmo que subiu. Ou seja, uma nova referência à ascensão. Subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Essa é a ideia do Cristo vitorioso. Porque quando o texto diz que ele levou cativo o cativeiro, significa... eu não sei você, eu não tinha pensado nisso, mas me ocorreu agora e eu vou contar. Deus me dá a bênção e a igreja concorda de toda segunda-feira, pastor, eu descanso. É dia da folga pastoral. E assim, eu faço duas coisas, claro. Eu oro também na folga, eu leio as escrituras também na folga, acordo cedo, apesar de ser folga, acordo cedo, vou ler a Bíblia, vou orar, isso é uma bênção. Mas tem duas coisas que eu faço na minha folga. Eu passo o dia com meu neto, ele vai lá para casa e é um dia de diversão, de bagunça de avô, que não tem compromisso, quem tem que ter compromisso é pai e mãe. O avô tá para estragar, essa é a nossa tarefa, né? A gente existe para estragar. Então ele passa o dia conosco. E uma outra coisa que eu faço quando ele está dormindo, ele dorme num período da manhã, ele dorme num período da tarde, ele só tem 1 ano e 4 meses. Eu assisto Faroeste. Faroeste, gente, é teologia pura. Não é brincadeira, não. Filme de faroeste é teologia pura. Quer ver? Mesmo que você nunca tenha assistido muitos faroestes, você sabe, todo faroeste começa com a cidade em ordem, depois chega um bandido que causa o caos, depois chega um mocinho que vai lutar durante todo o filme contra esse bandido, e no final quem ganha? O mocinho. Tem lá um embate final, que é o juízo final, quem saca mais rápido, que é sempre o mocinho, mata. Isso é teologia pura. Querem ver? Ordem no início do filme. Criação. Chegou o bandido. Queda. Chegou o mocinho. Redenção. Juízo ao sacar a arma. Consumação. Criação, queda, redenção, consumação. Faroeste é teologia pura. É teologia pura. Então, segunda, vai todo mundo agora assistir Faroeste. Agora vai todo mundo assistir Faroeste, né? Às vezes tem uma quebra de expectativa, mas normalmente o filme de Faroeste é assim. E por que eu estou contando isso? Porque em alguns casos, o final do filme, do Faroeste, depois que o mocinho destrói, mata o bandido que está atormentando a cidade, às vezes ele é amarrado pelas mãos ou pelos pés. O mocinho sobe no seu cavalo e ele arrasta o bandido morto pelo centro ou pela rua principal da cidade. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Ele arrasta. Levou cativo o cativeiro. É essa a linguagem. Cristo destruiu as obras do diabo e deu dons aos homens. Ele venceu
e deu dons aos homens. É essa linguagem de levar cativo o cativeiro. Levar cativo, levar preso aquilo que causava prisão. É o que Cristo fez. E a nossa realidade como igreja, ela está inserida nesse contexto. É graça para mim e para você, mas para Cristo não foi de graça. Ele pagou um preço. E Ele pagou um preço para nos dar dons. Mas, meus irmãos, nos dar dons para servir e não para guardar. Para servir. Quando eu sirvo e você serve, nós estamos usando o que Deus nos deu em sua graça por meio de Cristo. É o que Deus faz conosco. A nossa capacidade de servir vem de um Cristo que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por isso a gente precisa servir. A nossa capacidade vem do alto, ela é espiritual. E Deus deu a cada um. Você está em Cristo? Você ama Cristo? Cristo é o Senhor da sua vida? Então você tem uma capacidade, uma habilidade dada por Cristo. Não está muito clara? Peça ajuda. Ore, busque os pastores, peça ajuda. Mas sirva. Isso é importante, sirva. Cristo levou cativo o cativeiro para dar dons aos homens. E você tem dons. Você tem dons. Segunda pergunta, de onde vem a instrução para o serviço da igreja? Veja o verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Observe que todos os dons que aqui estão, todos, e deixa eu dizer para vocês, são 4 e não 5. O texto ele é construído da seguinte maneira. Ele não está falando de dons dados pela graça. Agora ele vai dizer que dons, em especial, ele está destacando. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastor, mestre é um dom só, ok? Não é pastor, mestre, pastor e depois outros para mestre, porque ele não olha a estrutura. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mas ele não fala outros para mestres. Ele fala outros para pastores e mestres, como um único dom. Ok? Pastor é mestre. Ele ensina a palavra de Deus. Então são 4 dons. Mas o que eles têm em comum? Todos eles estão ligados ao ministério da palavra. Todos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Poderíamos dizer que a instrução para o serviço, a maneira como nós temos que servir, o que devemos fazer, deriva de onde? Da palavra de Deus. Apóstolos e profetas são citados no capítulo 2, verso 20 de Efésios. Lembra que a primeira parte é doutrinária, a segunda parte, de 4 a 6, é prática. Ele está retomando uma ideia que ele trabalhou lá na primeira parte. Porque no capítulo 2, 20, ele vai falar que a igreja está construída, ou foi fundamentada, ou foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que nos leva a acreditar que apóstolos e profetas aqui são termos utilizados por Paulo para fazer referência às Escrituras. Apóstolos como uma referência ao Novo Testamento e profetas como referência ao Antigo Testamento. Então, às Escrituras. E agora, uma vez que você tem uma autoridade apostólica e profética, que é a Escritura, cabem aos evangelistas e pastores submeterem-se a essa doutrina, submeterem-se a esse ensino. Por isso que o pastor, o evangelista, o mestre, não pode ensinar qualquer coisa que saia da sua cabeça. Ele tem uma fonte, e a fonte é a palavra de Deus. Então, a instrução para o serviço está na palavra revelada por Deus, por meio dos apóstolos e também por meio dos profetas. Nesse aspecto, está claro que apóstolos e profetas não existem mais. Está claro.
Porque se eu abro a possibilidade de continuar existindo os apóstolos e profetas, eu abro a possibilidade de novas revelações. E aí olha a encrenca que a gente arruma para a gente. Não há apóstolos e profetas mais. Porque a ninguém mais tem sido dada a revelação de Deus. A revelação de Deus está aqui. Para cá que a gente precisa olhar. Mas nós, pastores, evangelistas, cumpriremos cabalmente a nossa missão à medida que a gente é fiel à palavra de Deus. Vocês devem dar ouvidos a mim, enquanto lhes prego agora, ou aos pastores dessa igreja quando lhes pregarem, e lhes pregam, à medida que a gente é fiel à palavra de Deus. Porque se não formos fiéis, vocês não devem nos ouvir. Para o bem de suas almas, vocês não devem nos ouvir. E para com esse negócio de que, se eu fizer isso, eu estarei em rebelião contra o ungido do Senhor. Para. Porque, ainda que haja sobre nós a unção do Senhor para esse trabalho, mas o ungido sobrenatural, poderoso, maior é Cristo. O seu nome, Cristo e Messias, significa exatamente, em grego e hebraico, ungido. É a Ele que devemos fidelidade. E àqueles que são fiéis a Ele. Então, esse é um ponto que a gente não pode ignorar. Mas vamos olhar também qual é o propósito do serviço. O que Deus tem em mente quando dá dons e nos instrui pela sua palavra. Versos 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé. Veja, até que cheguemos todos à unidade da fé. Ele retomou o tema da unidade lá do início do capítulo 4. A unidade da fé é o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. O que nós temos aqui? Nós temos dois elementos principais aos quais devemos nos apegar. Primeiro, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou querendo o aperfeiçoamento dos santos. Essa é a primeira coisa que Paulo destaca. O serviço na igreja, a simbiose, a graça que nos foi alcançada e dada, os dons que foram distribuídos, tem o propósito de nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E como é que isso se dá? Paulo apresenta dois elementos. Primeiro, pela obra do serviço, ou pela obra do ministério. A palavra aqui é muito interessante, porque ela pressupõe ações tanto para Deus, em louvor a Deus, mas também ações em relação ao próximo, porque a palavra ministério ou serviço aqui é a mesma palavra que nós usamos para diaconia, é diaconia. Serviço no sentido da diaconia. E o que é um diácono do ponto de vista bíblico? É aquele que está servindo, é aquele que serve. Serve a Deus, óbvio, enquanto serve aos homens. O diácono é alguém que serve a Deus enquanto serve os homens. Deus é glorificado no diácono, e aí eu estou olhando aqui para um oficial de igreja, para um líder de igreja, dentro dessa nomenclatura. Ele honra a Deus à medida que ele honra as pessoas. Um diácono não existe para ser louvado, ele existe para lavar o pé. É ao contrário, é para seguir o exemplo de Jesus, não para ter o pé lavado. Entende o que eu quero dizer? É para um serviço ao próximo. E ele está dizendo que o aperfeiçoamento dos santos vem pela obra do ministério, na medida que você serve o seu irmão. E como é que você serve? Pelo dom que Deus te deu. Pelas habilidades que Deus te deu. Pelas capacidades que Deus te deu. Então você realiza a obra do ministério. Ao fazer isso, o que você está fazendo? Aperfeiçoando os santos. Está aperfeiçoando a igreja. E está também edificando o corpo de Cristo. Você está construindo o corpo de Cristo. E no caso dos evangelistas e pastores mestres especificamente, porque Deus também vai colocando pedra sobre pedra, né? A Bíblia diz que, Pedro, o apóstolo, ele diz, numa das suas epístolas,
que nós somos pedras espirituais no grande edifício de Deus. Então, como pedras espirituais, Deus vai colocando pedra sobre pedra à medida que essas pedras são buriladas, trabalhadas e salvas por Jesus Cristo, bom, sendo colocadas umas sobre as outras para construir o grande edifício de Deus. E o fato que a gente sabe é que quando Deus colocar a última pedra salva, dentro do contingente de que Deus vai salvar, o templo está pronto, nosso Senhor vem e habita no meio do seu povo. Essa é a ideia que Pedro vai dizer. Só que aqui ele diz para a edificação do corpo de Cristo. Então, através das suas habilidades e através do serviço, dos ministérios, Deus está salvando e edificando pecadores para a glória do nome dele. Isso é o aperfeiçoamento dos santos. É para o bem-estar da própria igreja. E nesse propósito há um objetivo, um alvo dentro do alvo, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Veja, o objetivo é a unidade da fé. E aí eu tenho que pensar numa coisa. A expressão até que cheguemos, pela maneira como ela está construída aqui, a maneira como Paulo escreveu, nos dá a ideia de que essa unidade está em andamento, no sentido de que Deus está formatando essa unidade e que vai chegar um momento em que essa unidade será plena e completa. Irmãos, quando é que essa unidade será plena e completa? Quando Cristo, né, o Filho, voltar para buscar aqueles que são dele. Quando ele fizer a separação entre os peixes bons dos peixes ruins. Quando ele fizer a separação entre o trigo e o joio. E aí sim ele vai ter um povo. Esse povo vai experimentar uma unidade como em nenhum outro momento da história. Então é até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento ou do conhecimento do Filho de Deus. Hoje nós temos vagas ideias sobre o Filho de Deus. O suficiente para esta vida. Precisamos aprimorar, crescer e conhecê-lo mais. Mas chegará um momento que nós o veremos tal como ele é. Tal como ele é. Esse dia não chegou. Mas nesse dia nós o veremos tal como ele é. Será perfeito. E aí chegaremos à estatura de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, na mesma medida da estatura de Cristo. A pergunta que eu lhes faço é: quem de nós está na estatura de Cristo aqui? Tem alguém aqui que está na estatura de Cristo? Tem alguém que já chegou à estatura da plenitude de Cristo? Claro que não, não é verdade? Mas vai chegar o dia em que nós vamos estar na mesma altura. O que não fará com que nós sejamos melhores do que Ele, porque jamais, mesmo na eternidade, seremos melhores do que Cristo. Porque na eternidade nós teremos um passado apagado e perdoado. Mas Cristo não tem um passado apagado e perdoado. Ele não terá. Mas nós o veremos tal como Ele é. Então essa é a realidade que tem. Então os dons dados por Deus têm o propósito de aperfeiçoar os santos até que cheguemos a essa condição. Esse tem que ser o nosso alvo, tem que ser o nosso objetivo. Chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí tem aqui 3 aplicações que eu quero fazer a todos nós. A primeira aplicação, meus irmãos, é a seguinte: deixar de servir na igreja é desprezar a graça concedida por Deus. Deixar de servir na igreja é desprezar a graça concedida por Deus. Tiago escreveu aos crentes da dispersão aquela sua epístola, e quando ele falava dos projetos humanos, ele faz a seguinte declaração: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete pecado. Irmãos, servir a Deus e ao próximo é fazer o bem. Deus, por meio de Jesus Cristo, nos concedeu graça para servirmos. Como parte do corpo, nós somos parte do corpo, devemos levar adiante aquilo que foi colocado em nossas mãos para fazer.
Se fomos alcançados pela graça de Deus, e se fomos equipados com as capacidades para servir, e deixamos de servir, nós desprezamos a Deus e cometemos pecado contra Deus. Sirva o irmão, sirva a Deus. Esse tempo nosso aqui não é um tempo de descanso. Há muita coisa para ser feita. Há muito trabalho. Há muito desafio a ser superado. Mas à medida que juntos tomamos parte nesse empreendimento, Deus abençoa a sua igreja. Deus alarga as tendas da igreja. Deus abriga os que têm fome e sede de justiça. Os que estão cansados e sobrecarregados, encontrando em Cristo descanso. Meus irmãos, olhe à sua volta, não apenas aqui no contexto da igreja, mas no contexto da sua família, no contexto da sua vizinhança, no seu contexto de trabalho, de estudo. Veja quanta coisa ainda está para ser feita. A gente precisa arregaçar as mangas. A gente precisa colocar a mão no arado, a gente precisa cavar os sulcos para que a semente do Evangelho seja plantada e dê muito fruto. Isso não é um trabalho de um ou dois, é um trabalho da igreja. É coletivo, como um corpo saudável. Segunda aplicação, meus irmãos, a palavra de Deus deve ser a moldura pela qual o serviço deve ser praticado. Meus irmãos, embora o serviço da igreja seja também o serviço de muitos, para que haja simbiose, a gente também não tem o direito de fazer na igreja o que dá na nossa cabeça. Eu vou servir, mas eu vou servir do meu jeito. Vai ser a minha maneira. Não. Você não vai servir do seu jeito e nem vai servir à sua maneira. Você vai servir do jeito que as coisas devem ser feitas, de acordo com o Senhor da igreja, e o seu nome é Jesus. Não é o que dá na sua cabeça. Não é o que você pensa. E é claro que ao dizer isso, eu estou dizendo, não no sentido de alguém que tem ideias boas e diga assim, puxa, vamos conversar, eu tenho isso aqui na minha cabeça, será que não vai dar certo? Aí é uma coisa partilhada. Veja que o tom que eu estou utilizando não é de alguém que humildemente quer partilhar, é alguém que está tentando impor. Aí é arrogância, é prepotência, é orgulho. E aí essa gente, infelizmente, às vezes, só aprende sendo abatida. Infelizmente. Deus dá uma rasteira no indivíduo, aí ele tomba com força, aí ele abre o olho para algo que ele nunca abriu o olho, porque ele nunca deu ouvido às pessoas. A gente serve de acordo com a maneira de Deus. Ele é o Senhor da igreja, não sou eu, não é você. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos apenas membros. Apenas não, porque eu acho que é muita coisa, né? É muita coisa. Nós somos membros do corpo de Cristo. E cada parte do corpo tem que cumprir a sua parte. Para isso, Deus revelou, irmãos, a sua palavra, que é servida a igreja por meio daqueles que pregam, que ensinam, a quem foram dados os dons de ensinar, de pregar com diligência, com temor, e guiar a mente e o coração dos servos de Deus de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a moldura para a qual o serviço da igreja deve ser praticado. Isso é importante. E nesse serviço cristão não deve haver monopólio. Isso aqui pertence a fulano, isso é coisa dele. Ele é que fica e ele vai passar ad eterno para o seu filho, para o seu neto. Não. Não. Não há monopólio na igreja de Jesus. Também não há concorrência. Nem monopólio, nem concorrência. Tudo tem que estar no seu devido lugar. Deve funcionar conforme a capacidade dada por Deus. A mão não deve desejar ser pé e tomar o lugar do pé. Os olhos não devem desejar ser orelhas e tomar os lugares das orelhas. Lembrem-se que Deus, na sua sabedoria e providência, colocou cada um, ou dispôs os membros do corpo, cada um deles como quis, para que não haja divisão no corpo.
Antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, e tudo para a sua glória. É a palavra de Deus que estabelece a maneira como nós devemos agir no contexto da igreja. É a unidade pautada na verdade. Lembra? Primeiro ponto, na primeira exposição, é a verdade o fundamento dessa unidade. Não a minha verdade ou a sua, a verdade de Cristo. A verdade revelada na palavra de Deus, interpretada, obviamente, pela própria igreja de Cristo, através de seus pastores e seus mestres, no ensino e também na pregação. Destaco, às vezes, pastores e mestres separados, porque todo pastor tem que ser mestre, mas nem todo mestre é pastor. Nós temos mestres na igreja, pessoas que ensinam muito bem, mas que não são pastores. Mas todo pastor tem que ser mestre. Isso é uma condição sine qua non para alguém ir para o ministério, ter a capacidade de ensinar. É o que Paulo está dizendo. E terceira e última aplicação, o corpo, meus irmãos, o corpo é sempre mais importante que os membros. O corpo, na sua totalidade, é sempre mais importante do que os membros. É claro que todas as partes do corpo são importantes, pois cada parte tem responsabilidade única no adequado funcionamento do corpo. Talvez Deus não tenha colocado, no caso você, né, no corpo, para cumprir uma tarefa que todos possam ver. Há habilidades que Deus dá, que são habilidades que são importantes, são fundamentais, mas ficam ali, não são tão aparentes. Não são tão aparentes, mas são habilidades que Deus dá. Talvez você seja aquela pessoa dos bastidores. Não é verdade? A gente precisa de pessoas de bastidores, cujo suporte é fundamental para que outros possam fazer o seu trabalho. Mas isso não significa, irmãos, que a sua tarefa não seja importante. Lembrem-se que os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, disse Paulo, são necessários. Todos são importantes. É Deus quem dispõe os membros do corpo. E a grande evidência de que as partes de um corpo não são mais importantes do que o próprio corpo é quando alguém, por exemplo, por algum motivo, por alguma enfermidade, ou mesmo por algum acidente, tem, por exemplo, a sua perna gangrenada. Não há cura. E ainda coloca em risco a vida. O que normalmente é proposto? Para o bem do corpo. Amputá-la. Essa é a grande demonstração que ninguém em particular é mais importante do que o corpo todo. O que nós precisamos aprender é que nós não sobrevivemos sem o corpo. Mas o corpo pode sobreviver sem você. Você aqui é retórico, tá, gente? Eu espero que isso não seja diretamente para alguém. O corpo vive sem você, sem mim. Ele vive. Mas nenhum membro vive sem o corpo. O corpo é mais importante do que as partes que compõem. Se um membro do corpo, colocado por Deus ali, desejar ser aquilo para o qual não foi posto por Deus para realizar, são grandes as chances, inclusive, do corpo adoecer. Quando pessoas estão em lugares errados, o corpo pode adoecer. E nós sabemos por experiência própria o que passamos quando parte do nosso organismo não funciona como deveria, né? É uma dor que a gente sente, uma circunstância. Por ser mais importante que suas partes, honra maior sempre deverá ser dada ao corpo, pois o corpo é sempre mais importante. E às vezes, como disse, para salvar o corpo, partes devem ser removidas. Meus irmãos, eu termino encorajando-os à mutualidade simbiótica inicial. Essa relação entre as partes, entre aqueles que foram abençoados com a graça dos dons repartidos pelo Senhor. E esse esforço é parte dos planos de Deus, meus irmãos, para preservar a unidade da igreja. Ainda estamos tratando de unidade da igreja. Meu desejo sincero é que haja entre vocês suficiente disposição para uma cooperação mútua, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus.
Não esqueçam que Deus concedeu a cada um capacidades, habilidades para servi-lo, bem como aos seus irmãos em Cristo. Portanto, não se prive desse grande privilégio que Deus dá a cada um de nós, que foi conquistado pelo Cristo ressurreto, aquele que subiu totalmente acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E que Deus seja louvado, Deus seja glorificado na sua igreja para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, depois devolvo a palavra aos pastores. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque a tua obra em Cristo Jesus é uma obra perfeita, que nos dá plena redenção e esperança. Mas é perfeita também em sua capacidade de estampar a vitória sobre tudo e todos, levando cativo o cativeiro para dar dons aos homens. Obrigado porque esses dons dados estão em maior ou menor grau sendo observados por aqueles que são teus. Talvez haja entre nós a necessidade de aperfeiçoá-los para melhor servirmos, mas para isso pedimos a tua ajuda, pedimos a tua bênção e a tua orientação à luz da tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, irmã, líder neste contexto de igreja, que teus servos sejam em tuas mãos ferramentas afiadas para a glória de Jesus Cristo, cumprindo os propósitos do Senhor, para os quais o Senhor os colocou também aqui. De modo que haja contentamento, alegria, paz, serviço abundante, que honre o Senhor e promova a causa do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.